aí, pessoal bacana, finalmente a prova do Enem apareceu e, lógico, não seria diferente, mesmo porque se fosse diferente não era Enem, não era Brasil, não era mundo. Muita polêmica, muita confusão, bastante gente falando bobagem, mas o que vale é o papo sério, é o papo que a gente vai ter aqui agora. E sim, adorei a proposta de redação do Enem 2015, fantástico, abordagem super bacana, essa conversa de feminismo, machismo, sexismo, esquerdismo, tudo conversa fiada, porque se você prestou atenção em todas as orientações que nós oferecemos aqui no Apoio Enem e produziu um texto com cuidado, com carinho, interpretou bem a proposta que foi apresentada na prova e entendeu que a questão ali era pura e simples, violência contra a mulher. Como poderia ter sido violência contra idosos? Aliás, idosos já foi tema de redação do Enem. Como poderia ter sido violência voltada à criança e à infância? Dessa vez, nesse momento, violência contra a mulher. Esquece todos esses discursos falaciosos de pessoas desocupadas que ficam falando aí, esquerdismo e não sei o quê, e feminismo. A gente não tem nada disso. O que você tinha que produzir ali naquela proposta era uma reflexão e assumir um posicionamento em relação à persistência, à permanência da violência contra a mulher. Os dados dos textos apresentados direcionavam para isso. Lógico, não se esqueça, eram textos motivadores e você não deveria transcrevê-los para o seu texto, mas serviriam sim como start para que você construísse algumas reflexões e pudesse produzir o texto dissertativo argumentativo. Nós temos aqui a proposta de redação, vamos dar uma olhadinha nela, porque tem algumas coisas interessantes para comentar, para que você fique tranquilo e possa aguardar com bastante calma o resultado dessa prova e com certeza conseguir aí uma boa nota para ter o seu acesso ao ensino superior garantido. Então, vamos dar uma olhadinha lá na proposta de redação, caderno de provas do segundo dia do Enem 2015, vamos lá? Então, o que a gente tem aqui? Professora, como vocês conseguiram essa imagem? Pois é, a gente deu um jeitinho, olha só que bacana. Essa é a proposta de redação, cadernos ainda não disponíveis, mas conseguimos aqui a proposta para a gente comentar um pouquinho aí o que você deveria ter feito, como você deveria se virar diante de uma prova como essa. Foram 4 textos motivadores dessa vez e textos muito bons. Eu adorei o texto 3, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e resgatar alguns pontos aí relevantes que você, como uma pessoa bem informada, saberia sim agregar conhecimento, agregar informação em relação a isso. Então a proposta, clássica proposta padrão de Enem, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, aquele em que você apresentaria um ponto de vista, um posicionamento e argumentos suficientes para comprovar esse ponto de vista, Isso é um texto dissertativo argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, e aí vem o tema que, aliás, uma coisa bem importante, já foi divulgado no dia, 2h da tarde, o MEC já estava com o tema divulgado, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, nos seus canais de circulação, a internet, isso bombou, todo mundo já estava sabendo sobre o que deveria ser redigido, qual seria o tema, o assunto do texto em questão. Então, vamos voltar lá? O tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E eu confesso a vocês que eu fiquei bastante tempo olhando para ele, ele ficou olhando para mim, e eu não consegui enxergar feminismo e machismo, mas a gente já chega nessa parte. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, a gente começa aqui pensando no tema persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, que tipo de raciocínio você, aluninho fantástico, querido do Apoio Enem, e quem mais estiver aí nos assistindo, deveria consolidar, deveria criar? Você tinha que raciocinar em cima de 2 palavras aqui importantíssimas para você começar a trabalhar: persistência e violência.
Porque se eu estou falando de persistência, necessariamente você tinha que estabelecer na sua mente a ideia de que é algo que começou e insiste em permanecer, ou seja, é algo que ainda está aparecendo, que ainda está em vigor. Então, se eu estou pensando na persistência da violência, isso significa que num dado momento foi constatado que a incidência de violência, especificamente com esse nicho, mulher, com esse grupo, começou, ascendeu, só que ainda se mantém. E se você vai pensar na persistência da violência, nesse caminho, né, nesse período de tempo em que a violência ela se constatou e permanece, que tipo de medidas, que tipo de estratégias foram lançadas para tentar minimizar, se não acabar com esse problema? E aí o texto 3 e o texto 4 já levantavam a possibilidade de duas estratégias governamentais, uma de aproximadamente 9 a 10 anos, que é a Lei Maria da Penha, e outra sancionada em março de 2015, a Lei do Feminicídio, que levantou uma polêmica danada, porque muita gente que gosta de falar bobagem disse que a presidente Dilma Rousseff estava legislando em causa própria quando sancionou essa lei. Então, olha só, o primeiro texto de apoio que vocês têm aí diz o seguinte, ó: nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 90, isso? 92 mil mulheres, valeu, produtor? 92 mil mulheres, 43.700 só na última década. Então, peraí, gente. 92 mil mulheres morreram em 30 anos, especificamente num período de tempo dos últimos 10 anos, quase a metade desse número de homicídios. Então, o que eu vou pensar aqui? Poxa vida, se lá na década de 80 a criminalidade cujo foco específico era mulher era bastante grande, pense que de 2000 a 2010 o negócio se potencializou, sendo que essa grande quantidade se centra ali. Agora, se eu paro para pensar que a Lei Maria da Penha tem quase 10 anos de vigor, veja que na metade, né, por volta de 2004, 2005, 2006, é que se viu a necessidade dessa lei, que tem como objetivo o quê? Dar proteção à mulher que sofre violência física e violência doméstica, né? Que, aliás, é outro ponto interessante. O texto 2 traz ali os tipos de violência relatadas pelas vítimas, e o texto 4 vai falar sobre, é um infográfico bem bacana, a gente já vai ver esse texto também, vai falar sobre as situações, né, e o número de processos e as mulheres. Porque tem um negócio bacana, né? Você vai à delegacia, você procura a delegacia da mulher, isso é conhecimento de mundo, né, gente? Você procura a delegacia da mulher, você presta a queixa, mas você precisa representar essa queixa para que a investigação aconteça. Então, todas essas coisas, o medo dessas mulheres de voltarem a ser agredidas também. O que está acontecendo nesse período para que esse número seja crescente? Então, olha que bacana, o número de mortes nesse período, quer dizer, que bacana mais ou menos, né? Ficou meio mal isso, né, produtor? Não é bacana, mas tipo, o texto era bom. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. E aí eu vou dizer para você o seguinte, meu amigo, minha amiga, você que está aí ansioso pelo resultado da sua prova de redação, onde naquele primeiro texto está falando sobre igualdade de gênero, sobre feminismo, sobre machismo, sobre um protecionismo exagerado em relação à mulher. Não está. Ele está... E é um texto que apresenta dados e contradados, não há argumentos. O número de crimes cujo alvo são mulheres cresceu, mais que triplicou. Então, o tema não tinha nada a ver com esse discurso vazio que anda se propagando por aí em redes sociais, de sexismo, feminismo, machismo, nada a ver. O que Marco Feliciano e Jair Bolsonaro falam não se escreve, tirariam 0 na prova do Enem. Então, a questão é violência. A violência que mulheres sofrem tem crescido. E aí a gente pode buscar N possibilidades de... N possibilidades de justificativa, tentar entender por que isso está acontecendo, seja por um sistema social, que por mais que tenha abandonado aquele sistema patriarcal lá do século XVIII, século XIX, ainda se mantém, ainda existem homens que acreditam que devem subjugar suas esposas, olham para elas como se fossem
como se estivessem em posse delas e acabam, por meio da força e por meio da violência, fazendo dessas mulheres nulas. Então, isso não significa falar que eu estou defendendo a igualdade. Não, não tem nada a ver. Isso significa que, aliás, um colega muito querido colocou isso e colocou muito bem: violência é inaceitável em qualquer instância, em qualquer grupo, não só mulheres. Então, a questão é violência. Essa violência é inaceitável. Se torna mais inaceitável quando parte de alguém que deveria ter uma cumplicidade com essa mulher por votos de casamento, de amor e de união eterna. Então, essa era a questão para você pensar. Vamos dar uma olhadinha no segundo texto? Bora lá? Então, o segundo texto dizia o quê? Olha que bacana. Um gráfico, tipo de violência relatada, fonte super séria dos dados apresentados aqui na proposta, ó, todos eles saindo da Secretaria de Proteção, isso, produtor? A gente está com imagem da prova, mas tudo sai do governo. Não sai. Acho que por isso que ficaram falando que o negócio era esquerdista, governista, sei lá mais o quê. Políticas para mulheres, isso, produtores? Nós aqui fazemos uma dupla fantástica. Então, os dados não são muito antigos. Veja que alarmante isso. Violência física, as mulheres, o tipo de violência relatada, ou seja, a mulher buscou auxílio junto à polícia, e o que ela relatou? Mais de 51% dos casos foi sofrer violência física, mais de 31% do caso violência psicológica, que é aquela agressão, a pressão, a chantagem, a insistência em demonstrar uma incapacidade. Você depende de mim. Mulheres, por exemplo, quando querem se divorciar e o marido vem com aquela conversa: você é um nada, você não vai conseguir fazer nada. Isso também não deixa de ser uma violência psicológica. Em quase 10% violência moral. E, por incrível que pareça, violência sexual, um número bastante pequeno dentre esses tipos de violência relatada, mas isso não significa que ela não exista, ok? Aqui a gente automaticamente lembra daquela campanha, hashtag eu não mereço ser estuprada, né? Quase 2% relatou ser vítima de violência patrimonial, 1,76% cárcere privado, e nossa, quantas situações, podia até ser citado isso no texto, que a gente vê aí sendo noticiadas de mulheres que ficaram anos presas, acorrentadas à cama, presas em casa, porque o marido simplesmente não deixava sair, e quase 1% tráfico de pessoas. Esse era o texto 2, que nos trazia aqui informações bem interessantes. O texto 3 é uma campanha, né, a divulgação do feminicídio, né, estão pedindo um basta para isso. Aqui você tinha que lembrar o que é esse feminicídio. É uma lei que foi sancionada pela Presidência da República em março de 2015, cuja intenção é colocar crimes contra a mulher no rol dos crimes hediondos. Os crimes hediondos, justamente porque seriam os crimes aqui classificados, digamos assim, aqueles que são motivados pelo simples fato de a mulher ser mulher. Então, por exemplo, um crime, um homicídio em que o assassino mutilou a mulher, ou feriu os seus seios, ou alguma coisa desse gênero. Então, aquele crime motivado pelo simples fato de ela ser mulher, esse crime seria enquadrado na lei do feminicídio, entraria como um crime hediondo. Isso na prática, isso significa o quê? Que as penas seriam potencializadas, elas seriam maiores. Por que polemizou? O que aconteceu em relação a isso? Teve gente que falou: a presidente Dilma está sancionando isso, está legislando em causa própria. Não tem nada a ver. Atendeu a uma necessidade, uma demanda da sociedade. Mas houve um grupo de pessoas que polemizaram em função disso, pelo simples fato de acreditarem que a lei do feminicídio daria mais importância ao homicídio de mulheres em detrimento ao homicídio de homens. Na verdade, homicídio é homicídio. O que a lei está defendendo é que crimes cuja motivação seja justamente o fato de a mulher ser mulher, e que sejam cometidos, isso é uma coisa importante, por companheiros, por pessoas próximas, se enquadrariam nessa lei, automaticamente migrariam de uma categoria, digamos assim, de crime normal para crime hediondo, que aumenta a pena no caso de condenação do acusado, tá? Essa era a questão. Então, a polêmica existiu,
talvez se quem tivesse assinado a lei não fosse uma presidente mulher e sim um presidente homem, talvez isso não teria acontecido, né? Próximo texto, texto 4, o último texto da proposta. Você sobe pra gente, produtor, obrigado. Obrigada, né? O impacto em números, ó, com base na Lei Maria da Penha, e aí texto 4 fazia menção à Lei Maria da Penha. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e vários especializados. Então, o que é isso? Essa já é uma intervenção, gente. Olha só que bacana. O texto motivador já aponta, já dá um direcionamento para você. Essa já seria uma intervenção, porque você sabe, ó, a lei do feminicídio é uma tentativa de minimizar isso. Várias pesquisas apontam que, a partir, né, da criação da Lei Maria da Penha, houve sim uma diminuição dos crimes cujos alvos eram mulheres. Então, o que esse infográfico trouxe para nós? Também saiu do Conselho Nacional de Justiça. Veja que são fontes bastante seguras e confiáveis. Primeira informação diz que 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados, 52, produtor, tá meio fosco aqui, isso, 52 juizados e vários especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país, o que resultou em 33,4% de processos já julgados, 9.715 prisões em flagrante e 1.577 prisões preventivas decretadas. Segundo a informação, 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha. Mulheres? Sim, mulheres. Enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. Terceira informação, 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E, por fim, 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Então, esses eram os dados, né, as informações. Você pode voltar lá no primeiro texto, por favor, produtor? Esses eram os textos que apareciam na proposta para você. Então, o que eu observo aqui para a gente poder fechar esse bate-papo? E eu quero ver se consigo ainda hoje colocar lá na página, lá no Facebook do Apoio Enem, uma proposta, né, uma resposta, uma possibilidade de construção de texto em cima dessa proposta. Então, depois de uma cuidadosa leitura dessa proposta e de pensar bastante, gente, eu chego a duas conclusões importantíssimas. Aliás, essas conclusões também são consequência do que eu li na internet, nas mídias sociais por aí. Primeiro, que o povo precisa ler mais, né? Tá lendo muito mal, o negócio tá feio mesmo. Segundo, que o povo precisa ler melhor. E precisa ler mais para conseguir, para angariar conhecimento e informação, porque o que falta, gente, numa boa produção de texto é repertório. Você não consegue escrever se você não tem o que colocar ali. Se você não tem conhecimento, se você não sabe o que aconteceu, se você não tem um bom vocabulário, não tem o que você coloque no texto, não adianta. Então precisa ler mais, só que precisa ler melhor, e precisa ler melhor para não escrever bobagem, para não fugir do tema, para não perder um ano inteiro ali suado de esforço, de estudo, porque não prestou atenção, não destinou a atenção necessária para poder desenvolver a proposta de redação adequadamente. São 1000 pontos. E pode falar o que quiser, é o diferencial dessa prova. Quando a gente fala de Enem, nós não estamos falando simplesmente de uma prova cujo objetivo é avaliar a qualidade do ensino médio. Nós estamos falando de uma prova que vale como chave para acesso a universidades, a programas interessantíssimos de intercâmbio. Portugal já aceita a nota do Enem para você poder estudar em uma conceituadíssima universidade. Então, é uma prova que merece e deve ser levada a sério. E foi uma prova muito bem feita. A gente não pode reclamar da qualidade dessa produção. Aliás, a proposta do ano passado também foi a mesma coisa. Ai, que absurdo falar de publicidade infantil, um tema que nunca foi discutido. Gente, peraí. Nós somos cercados, né, vivemos potencialmente uma sociedade consumista. E somos cercados pela galinha pintadinha, pela Peppa e pelos backyardigans e por tantos produtos, Bob Esponja e tantos outros que fazem, né, com que os olhinhos das crianças brilhem, que peçam e peçam e peçam cada vez mais. Na minha casa, o grande algoz ali é a cartinha Pokémon. Então, as crianças querem.
e elas são diretamente afetadas por isso. Como é que você vai dizer que esse tema não foi discutido? Mesma coisa para esse ano. Um tema relevante, necessário, importante, e eu não falaria diferente se não fosse mulher. Foi importante? Sim. E foi bem pensado? Sim. E eu deveria discutir amplamente essa questão? Sim. Mas, professor, ele me empurra para uma defesa de medidas contra essa violência? Lógico, gente. A própria ideia de sociedade vai te empurrar para isso. Não vão ser somente esses textos motivadores. Então, o que mais que a gente observa ali? Vamos voltar lá para a proposta, olha só. Então, pensei e cheguei a essa conclusão fantástica, né? Confundir a solicitação de discussão acerca da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira com o feminismo foi um erro gravíssimo. Isso não podia ter acontecido, isso é falha de leitura. A proposta é clara, persistência da violência. Tá aqui, a gente viu, né? Dá para marcar aqui, produtor, com cor? Consigo, né? Então, olha só, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Persistência. Então, eu não estou falando de feminismo, não estou falando de situações de violência que persistem. E o primeiro texto apresenta dados importantes para você saber disso. Está falando que desde 1980 a 2010, o número de mulheres vítimas dessa violência triplicou. Então, erro gravíssimo confundir essa questão. Esses textos de apoio ou textos motivadores, como vocês preferirem, acho super válido relembrar que você não podia fazer cópia, mas eles deveriam funcionar como um start para você poder levantar informações e produzir o seu texto. Esses textos motivadores, eles apontavam essa questão de forma muito clara, do crescimento da violência, seja ela qual for, sobretudo dentro de casa, né? Olha o texto 4 que ele estava dizendo. 7 de cada 10 mulheres apontavam que foram vítimas de violência vítimas dos próprios companheiros. Esse texto 1, então, para a gente poder fechar aqui, fez um bom texto. Quem conseguiu perceber que o texto 1 apresentava esse crescimento assustador no número de casos de 1980 a 2010, e nesse ponto valia muito trabalhar em cima da ideia de que a sociedade avança, mas não avança tanto assim, né? Os tempos mudam e as pessoas se tornam mais conscientes, mais estudadas, inclusive, mas parece que no quesito violência o negócio não muda muito, não. Lá no texto 2, o que a gente observou? Dados, né? O que na argumentação pode ser utilizado como prova concreta, desde que seja fornecida a fonte da informação, isso é importante, vai nos apontar aí a relevância. Você pensar, por exemplo, que mais da metade das mulheres que relataram serem vítimas de violência sofreram violência física, isso é bastante relevante para o texto. O texto 3 já evidenciava a importância dessa lei do feminicídio, que, dentre tantas coisas, como eu expliquei para vocês, coloca os crimes contra a mulher na qualidade de crimes hediondos, com penas mais duras, e aí todo e qualquer conhecimento com relação ao teor da lei, que foi sancionada em março de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, já com certeza faria diferença, inclusive quando você vai estabelecer o que se chama proposta de intervenção para a solução do problema. E, por fim, o texto 4... com precisos e preciosos dados do Conselho Nacional de Justiça sobre a Lei Maria da Penha, também funcionaria como uma medida que já está em vigor, em andamento como iniciativa do governo, e aí uma proposta de intervenção interessante seria meios de divulgação da lei, por exemplo, é algo que funciona bastante. Como são textos motivadores, né, seus conhecimentos de mundo essenciais. Por exemplo, saber do tempo de vigor da Lei Maria da Penha e dessa informação super relevante, que os números estão diminuindo, ou seja, foi uma iniciativa funcional que precisa permanecer, é uma boa medida de intervenção. E isso faria diferença. A questão da polêmica da lei do feminicídio, algo não entraria mais como uma informação complementar, e você ainda correria um risco, se ficasse muito em cima da questão da polêmica da lei, de desviar o assunto. Então, falar dessa lei do feminicídio como uma estratégia que precisa ser incentivada e apoiada, bacana. Se desviar muito desse ponto, pode ser perigoso. Essa questão de a lei ser ou não ser sexista, isso seria bastante perigoso. Então, essa análise de dados é o mínimo esperado de você, candidato, na hora de
produzir o seu texto. E, logicamente, para terminar, a inserção de argumentos externos, né, já que a proposta é muito clara com relação a conhecimentos adquiridos ao longo do seu processo de formação, também faria diferença. Quando você olha aqui, você pensar, por exemplo, em fazer alusão a fatos históricos, até mesmo a questão da literatura, gente, são estudantes de ensino médio. Quando eu olhei para essa proposta, na hora eu pensei em Senhora, de José de Alencar, ou qualquer tipo de protagonista do romantismo e a idealização que a mulher, a idealização pela qual a mulher passava nessa época, esse período de transformação também poderia ser alguma coisa que ilustraria bacana o seu texto. A grande questão é, você entendeu que a proposta pedia um posicionamento sobre persistência de violência, já fez metade do trabalho. O resto é o quê? Vocabulário, não cometer erros ortográficos e de acentuação, concordâncias, erros gramaticais, isso é extremamente importante. Fazer a inserção de argumentos e trabalhar bem esses argumentos, mostrando a relevância deles ali para o texto. E, por fim, finalizando com algo que possa ser utilizado como solução para esse problema, ou seja, estratégia para que essa violência não mais persista, era isso que o texto estava esperando. Eu espero que você tenha feito um excelente texto, que não tenha colocado como proposta de intervenção o governo, né, ou campanhas, porque aí você vai estar fazendo uma proposta muito fraquinha. Você tem que dizer o que vai ser feito, por quem vai ser feito e qual é a expectativa em relação a essa medida alcançar êxito. E aí você está fazendo uma boa finalização do seu texto. Então, eu espero que você tenha conseguido fazer isso. Quero aproveitar, estou fechando aqui. Professor André, nosso querido professor de matemática, disse que o tema da redação do Enem 2015 seria Joelma e Chimbinha. Olha, professor, quase, hein? Porque Joelma pediu medida protetiva contra o Chimbinha porque estava com medo de sofrer qualquer tipo de degradação física ou moral. Então, não acertou ali na mosca, mas chegou bem perto, hein, professor? Dá para mudar de profissão já, vim aqui para o canto da língua portuguesa. Mas brincadeiras à parte, valeu para vocês que estão aqui assistindo e prestigiando o nosso trabalho. Larissa, linda, um beijo. Falei que ia mandar um beijo para você. Vou olhar o seu texto, sim, ficou excelente. Já dei uma olhadinha, gostei muito do que eu vi. Foi aí no caminho certo e com certeza vou te dar um retorno, porque você é uma querida, mora no meu coração. E tantos outros aluninhos que estão aí assistindo. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham alcançado muito sucesso e a gente se vê por aí num outro momento. Beijo grande, pessoal. Até mais. E fica ligadinho aqui nas dicas do Apoio Enem. Tchau, tchau.